Fala galera do terceiro, aqui é o professor Gustavo de Física. Eu vim com esse vídeo fazer a devolutiva da prova da avaliação de Física, do segundo bimestre. Vamos lá então, primeira questão. Uma pequena bússola é colocada próxima ao ímã permanente, em quais posições assinaladas na figura a extremidade norte da agulha apontará para o alto da página, ou seja, para cima, né? Qual dessas extremidades? Ai professor, não lembro, ó. Eu não prestei atenção na hora que o senhor deu essa questão. Mas eu não vou saber fazer. Bom, se fosse um pouco mais esperto, teria consultado lá no Google Classroom, ó, na sala de vocês. Aqui, ó, um dos primeiros exercícios que eu dei que fala sobre o ímã. Aí clicasse aqui, ó, neste exemplo da imagem com a lamilha de ferro. Aqui, ó, o desenho do campo que se forma e a agulha da bússola vai acompanhar o desenho dele. Repara que esse aqui está na horizontal, essa imagem está deitada e aqui está em pé. Não precisa ser gênio para saber que você só precisaria imaginar ela em pé, né? Então você só iria olhar aqui, ó. Repara que ele iria apontar para o norte na 1 e na 3, ou seja, nas extremidades de cima e de baixo, se ele estivesse em pé. Então, nas extremidades de cima e de baixo, seria nesta questão a A e a D. Então, seria aqui. Questão número A. Número A. Letra A. Questão A, letra A. Mal de exatos era o número A. Onde já se viu. Então tá bom? Então essa aqui é a A. Não tem muito segredo não. Era só ter lembrado ou olhado lá. Vamos lá. Uma bússola pode ajudar uma pessoa a se orientar devido à existência no planeta Terra de um mineral chamado magnetita, ondas eletromagnéticas, um campo polar ou um campo magnético. É óbvio que é um campo magnético, gente. Se vocês levar em consideração o nosso planeta Terra, ele forma um imenso campo magnético onde se localiza a questão das coordenadas, enfim, polo norte e polo sul. Então você obviamente que lembraria que a bússola nos coordena pelo campo magnético, tá? Essa também não tem muito segredo não, é mais teórica. Deixa eu clicar aqui para cima, porque senão vai ficar toda hora aparecendo. Não vou nem clicar mais nas questões. Vamos lá. Medicina de Itajubá. É isso o nome da cidade, né? É isso. Mas o que é importante é o conceito. Vamos lá. Uma carga elétrica submetida a um campo magnético sofre sempre a ação de uma força magnética. Não, ele sempre sofre ação. Tá? Uma carga elétrica sempre sofre uma ação de uma força elétrica. Carga elétrica, força elétrica. Então, a carga elétrica submetida a um campo elétrico sofre sempre a ação de uma força elétrica. Não magnética, elétrica. Compreendeu? Elétrica, esse é um conceito meio lógico também. E aí vem a 3, então a primeira está errada, a segunda está certa. Obviamente que você já vem aqui. Vamos na terceira. A força magnética que atua sobre uma carga elétrica em movimento dentro de um campo magnético é sempre perpendicular à velocidade das cargas. Então, está falando que a força magnética é perpendicular à velocidade da carga. Eu não lembro disso aí, professor. Aí se você descesse um pouco aqui, ó, viria a regra da mão esquerda, ó. Tá vendo aqui? Esta aqui, ó, é a força, tá vendo, ó? Força magnética. Esta aqui é o F de força magnética e essa aqui é a velocidade. Velocidade do quê? Da carga. Olha lá. Velocidade da carga é a força magnética. É perpendicular uma à outra, tá vendo? Olha só. Aí você conseguiria responder e ver que realmente a 3 estava certa. Professor, que sacanagem, você deixou no exercício anterior a resposta, no exercício posterior a resposta do anterior. Concurso público normalmente faz isso, sabia? Até o Enem faz isso. Então a próxima responde, até pedi para você ler o texto, e aí você conseguiria acertar aqui a alternativa, caso você não lembrasse, olhava lá, a alternativa é 2 e 3, D. Essa aqui, ó. Fechou? Vamos para a próxima. Falei para ler o texto, muita gente não leu, para fazer a questão 4. Vamos lá. Um fio condutor retilíneo de comprimento L de 16 metros e transporta uma corrente elétrica contida igual à corrente elétrica I, 0,5 A, em um local onde existe um campo magnético perpendicular e uniforme, a mania de querer falar rápido. Então, em um local onde existe um campo magnético perpendicular uniforme, cujo módulo vale B igual a 0,25 Tesla. Tá? Eu estou tentando ler pelo computador, mas é melhor pelo celular, ó. Conforme indica a figura abaixo. Um módulo da força magnética exercida pelo campo magnético sobre o fio será. Então ele quer saber a força. Aí eu deixei aqui a fórmula, que é a mesma fórmula aqui de cima, ó.
tá? Onde ele fala certinho aqui, ó. E a intensidade da corrente é o comprimento do fio. Aí tem um ângulo formado em direção à corrente. Ah, professor, e o ângulo? Qual que tá falando qual que é o ângulo? Aí deixei até uma dica aqui, ó. Se é perpendicular, 90 graus. Seno de, que é um ângulo. Seno de 90 é 1. Beleza? Era só substituir na fórmula. Como? Vamos lá, então. Alternativa 4, né? Vou puxar aqui para a folha. 4. Deixa eu tomar um café, que eu preciso. Cara, isso aqui tem me ajudado bastante. Você vê até que a voz melhorou. Então, a força do campo, né? O módulo da força magnética é igual ao meu campo, tá vendo? O meu campo magnético de módulo que vai estar escrito lá 0,25 vezes a intensidade da corrente vezes o comprimento, tá? Do fio condutor vezes o seno do ângulo que forma essa carga. Vamos lá então calcular. Desculpa a voz aí. Então ele quer saber a força. Bom, o meu B, tá vendo? Que é meu campo magnético, tá falando que é 0,25 Tesla. Beleza? No exercício. A minha intensidade, eu estou olhando ali, é 0, a intensidade da corrente é 0,5 ampere. O comprimento do fio retilíneo que tem comprimento de 16 metros. Eu estou olhando aqui, ó, tá? 16 metros. E o seno de 90, que é o ângulo perpendicular, né? 90 perpendicular. Forma-se um ângulo de 90. Tá? 90 graus, pois é perpendicular. Fechou? Bora lá então. Então a força, o módulo da força magnética exercida, que eu quero saber, é 0,25 vezes 5, 0,5, perdão, vezes 16, vezes o seno de 90, que eu já deixei lá, 1. 16 vezes 1 é 16, 16 vezes 0,5, 0,5, 5 vezes 6, 30, 5 vezes 1, 5, com mais 3, 8, um número depois da vírgula, 8, então minha força vai ser 0,25 vezes 8, beleza? Então, 0,25 vezes 8, vou fazer aqui 0,25 vezes 8 para ficar mais fácil. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 2 é 6, com 4, 20. 8 vezes 0, 0, desce 2. 2 depois da vírgula, 2. Viu? 2. Então, minha força, o módulo da força magnética exercida, é 2 N. Fechou? Essa é a resposta. Tem aqui, professor? Você acha que você errou, hein? Não, ali, ó, 2, alternativa A. Beleza? Aí vamos para a próxima. As usinas hidrelétricas, apesar de serem consideradas eficientes, relativamente limpas e baratas, correspondem apenas a 15% da produção da eletricidade no mundo. Isso acontece porque nem todos os países possuem potencial hidráulico para a implantação desse tipo de estrutura, além de haver interesses econômicos voltados para outras fontes de energia. Entre os requisitos básicos para a construção de barragens, né, de usinas hidrelétricas, podemos considerar como verdadeiros, exceto, então, o único que não é verdadeiro vamos lá. Primeiro, a existência de rios não intermitentes. Tá vendo? Rios não intermitentes é o que precisa, né? Vamos lá, então, precisa de rios, né? Ainda mais rios não intermitentes. Vamos lá, que são os rios que são rios contínuos, aqueles rios que permaneçam como eu posso dizer? Rios que eles possuem o sentido, né? Ele só consegue barrar o sentido dele sem que ele vaza para os outros lados, tá? Não intermitentes, compreendeu? Aí você consegue criar uma barragem para trabalhar com a energia gravitacional e produzir energia elétrica através do movimento das turbinas e por aí vai. Vamos lá. B, áreas disponíveis para a construção de barragens. Precisa-se dessas áreas, né? Vamos lá. C, cursos d'água, preferencialmente em regiões planálticas. Realmente precisa-se desses cursos d'água. E vamos lá na D, disponibilidade imediata de combustível para abastecimento dos geradores e turbinas. Gente,
O que faz as turbinas e os geradores das hidrelétricas funcionar é a água, é hidrelétrica, não são combustíveis. Então a D está errada, beleza? Então exceto a D. Muito óbvia essa, não precisa nem gastar o meu latim, mas tudo bem. Então, 6. Em uma época de... Esse aqui ninguém errou, tá? Tão óbvio que era. Em uma época de intenso calor, um aparelho de ar-condicionado com potência de 1.500 watts ficou ligado por mais tempo, chegando a marcar mensalmente o consumo igual a 7.500 watt-hora, não por hora, watt-hora. Vamos lá, 7.500 watts-hora. Determine por quanto tempo esse aparelho ficou ligado por dia. Utilize a fórmula de variação de consumo, né, de energia é igual a potência vezes a variação do tempo para achar o tempo. Coloquei essa dica, não precisava, né? Vamos lá, então a fórmula é essa, a alternativa C. Eu queria ter o delta, não achei, tá, do consumo de energia, mas podia só colocar o E também. Ficou meio lógico, né? Vou até colocar igual tá lá, para ver que a ordem, a simbologia não vai interferir em nada na conta. Então não quer saber o tempo que ficou ligado esse ar-condicionado, né? Vou ficar mais longe assim, será que é melhor? É, mais ou menos. A potência, eu gosto de colocar pote assim. Vezes o tempo, a variação de tempo. Fechou? Então quanto é lá o consumo foi de 7.500. 7.500 watts hora. Ah, professor, é quilowatt. Se fosse quilowatt seria 7,5, né? Então também não tem muita diferença. Então 7.500 watts hora. A potência está marcada ali 1.500 watts. Potência. Vezes o tempo. Era só pegar o que está multiplicando aqui o tempo, jogar para cá dividindo. Vai ficar então 7.500 dividido por 1.500. É igual ao seu tempo. Ficou ligado ao ar-condicionado. Faz aqui a continha. Vamos lá. 1.500. Corta 0, corta 0. Vamos lá. 75. Vamos lá. 15 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5. 1, 2, 7. 75. Matou a pau. 5 é o resultado. 5 o que, professor? Tempo, watt, hora, watt, porta watt com watt. Meu tempo é 5 horas. Sobrou horas. Essa é a resposta. Resposta terceira ali, ó, a última. Fechou? Então, eu espero ter ajudado. Qualquer coisa, me chame no WhatsApp ou por aqui mesmo. Fico sempre à disposição. Prova achei relativamente fácil. Quem não entendeu, entre em contato ou deixa sua dúvida. Valeu, obrigado, fiquem com Deus.